Olá, bom dia a todos e a todas, alunos do primeiro ano B. Primeiro, é com grande satisfação que a gente se encontra, depois de algum tempo, nas nossas aulas assíncronas gravadas. Então, desde já, quero pedir também a participação, a colaboração de vocês na resolução das atividades, nas evolutivas do formulário e também para assistir às aulas quando forem síncronas, quando for via Meet, que será na próxima semana. Então, a nossa agenda de hoje, nós vamos continuar com a temática da dinâmica das forças, os tipos de força. Então, hoje a gente vai ver a força-peso, força normal, força elástica e a constante de Hooke, força de atração e algumas aplicações das leis de Newton. Esse conteúdo vocês irão encontrar no livro de vocês, da página 92 até a página 97. Então, vamos lá. Então, primeiro, quando a gente escuta falar em força, a ideia que vem à nossa cabeça é algum agente físico que vai ocasionar, que vai mexer no estado natural de alguma coisa. É algum agente físico causador de mudanças e de transformação. Então, aqui na física, a gente vai ver basicamente 5 tipos de força. Tem algumas forças que acontecem com o contato direto entre os corpos, como um atrito, por exemplo, uma força elástica, e outras forças atuam à distância, sem que os corpos estejam tão próximos, como, por exemplo, a força da gravidade, certo? Então, continuando aqui. Primeiro nós iremos ver qual que é a definição da força-peso. Peso que comumente a gente utiliza no nosso dia a dia, como, por exemplo, quando a gente vai subir uma balança. Quando a gente sobe na balança, erroneamente, a gente diz assim, eu vou já ver meu peso. Mas quando a gente sobe na balança, ela não vai dar a aferição do peso, porque o peso é uma força. É a força que você vai exercer sobre naquele espaço da superfície aonde você está pressionando, você está aplicando em algum momento, tá certo? Então, nesse caso aqui, quando você sobe na sua balança, na verdade, você está verificando a sua massa corporal. O que vale também, o que é válido para vocês lembrarem, é que o peso ele está relacionado à ação da gravidade. Gravidade é uma força que acontece à distância, como por exemplo aqui, ó, a gente vai ver quando dois corpos eles entram em uma interação, então um exerce uma força sobre a outra, como por exemplo o Sol e a Lua. Existe uma força gravitacional entre o Sol e a Lua, que vai permitir com que a Terra orbite ali o Sol. Da mesma forma, a Lua orbitando a Terra, dentre outras. Agora é válido dizer que essa força ela atua em dois corpos diferentes, mas ela também vai acontecer aos pares, que é o que a gente chama lá na terceira lei de Newton, que é ação e reação. Para toda força exercida em um corpo, existe uma outra segunda força atuando numa mesma direção, porém em sentido contrário. Então, quando a gente vai ver aqui a nossa definição de peso, diz assim, o que é o peso? Peso é uma força que surge da atração gravitacional entre dois corpos constituídos de massa. Sabendo disso, podemos calcular pela multiplicação entre a massa de um corpo, medidas em quilograma, e a aceleração da gravidade local, medida em metros por segundo ao quadrado. Enquanto a nossa massa permanece invariável, quando nos deslocamos entre dois pontos com diferentes gravidades, nosso peso muda. Então, também, vamos lembrar que o peso, ele sempre vai ser uma força
que está se direcionando para o centro da Terra. Quando a gente vai representá-lo, é importante lembrar que o peso é uma grandeza vetorial. Então, se ele é uma grandeza vetorial, ele vai ser representado também com uma seta. Por exemplo, se eu tenho uma pessoa bem aqui nesse ponto do globo terrestre, nós poderemos estar tentados, por exemplo, se eu pedir assim, represente a força peso desta pessoa. Aí de repente você poderia vir bem aqui e simplesmente botar a seta apontando para baixo. Aí dizer, isso aqui é a força peso. Então eu digo para vocês, isso daqui não existe. Isso daqui está errado. A força peso, ela sempre vai estar sendo direcionada para o centro da Terra. Mas ele... Agora eu vou desenhar a pessoa bem aqui, na parte de baixo. Ela também, a força peso também, ela vai estar sendo direcionada para o centro da Terra. Então observe aqui, não importa qual sejam os pontos aonde essa pessoa se encontre, Japão, Chile, Canadá, sempre a força que o representa vai ser uma setazinha direcionando para o centro da Terra. Então aqui vai ser a força que esta pessoa exerce e em oposição a ela vai haver uma reação com a mesma direção, porém o sentido contrário. E aqui a gente vai ver a fórmula para calcular a força-peso. Tá? Então, a formulinha muito simples, uma equaçãozinha do primeiro grau, P, que representa o peso, lembrando que a gente vai medir peso em newtons, M é a massa, que medimos em quilograma, G é o valor da gravidade, da aceleração da gravidade local, e ela é medida em metros por segundo ao quadrado. Uma coisa que a gente não pode esquecer nunca é que o valor da força-peso, ele muda, ele varia, como eu já disse, conforme seja o local, conforme seja a gravidade a qual a pessoa esteja submetida. Já a massa, não. A massa, ela não muda, ela é constante, ela é invariável, ela sempre vai ter aquele seu valor fixo, independentemente de onde esteja. Por exemplo, uma pessoa que tem uma massa corporal de 50 quilos. Aqui na Terra ela vai pesar, vamos corrigir, a massa dela vai ser 50 quilos. Na Lua também vai ser 50 quilos. Agora o que muda? Que vai mudar é a força-peso. A força que aquela pessoa vai fazer quando ela está pressionando um determinado ponto. Então, esse valor da força aí vai mudar porque vai depender da gravidade, tá certo? Então, a aceleração da gravidade, ela tem um valor aproximadamente constante, um valor fixo. Então, para efeitos de cálculo, quando a gente vai utilizar na resolução das atividades, das questões, com base em alguns cálculos que foram feitos pela lei da gravitação universal, lei criada por Isaac Newton, então ele conseguiu, com esta sua lei, que é chamada de a lei da gravitação universal, que nós podemos comprovar com esta equação matemática aqui, que a força gravitacional é igual a G vezes massa 1 vezes massa 2 dividido pelo r ao quadrado, então ele conseguiu chegar num valor que a gravidade, a aceleração gravitacional terrestre da Terra é aproximadamente, mais ou menos assim, 9,82 metros por segundo. Na maioria dos cálculos, quando a gente vai resolver as nossas questões, a gente acaba utilizando 10 metros por segundo ao quadrado. Mas isso a gente utiliza para efeitos de cálculo, para facilitar na hora de resolver as contas, tá certo? Então, o valor adequado é esse daqui.
E aí podem perguntar, como foi que ele chegou a esse resultado? Então, primeiro, ó, ele pegou aqui, ele calculou a sua constante, ele pegou a massa da Terra, mzão é a massa da Terra, o R é o raio da Terra, e aí com isso ele conseguiu chegar a esse valor. Os cálculos estão bem aqui, ó. Então aqui, para comprovar o que eu disse, a gente vai resolver um exemplo também muito simples. Nesse caso aqui, ó, nós iremos calcular a massa de uma pessoa em quilogramas, tá certo? Então vamos resolver logo este exemplo aqui. Diz o seguinte, ó. Na Lua, onde a gravidade é igual a... Então aqui eu já tenho os dados aqui, ó. Então se eu posso já até anotar bem aqui, para ficar mais fácil. Então, vamos ver aqui. Então, eu tenho a gravidade da Lua. Gravidade da Lua é 1,6 metros por segundo ao quadrado. O peso da pessoa, então, ó, o peso desta pessoa lá na Lua é de 80 newtons. Na Terra, onde a gravidade, ó, gravidade da Terra é 9,8. A massa da pessoa, então eu quero saber a massa da pessoa aqui na Terra. Então vejam bem, ó, como eu acabei de dizer, eu falei que a massa ela é invariável, ela não muda, ela é sempre constante. Então, a massa da pessoa aqui na Terra, se ela é constante, vai ser a mesma massa desta criatura lá na Lua, não vai mudar. Agora, o que a gente deve se atentar é que o peso da Terra vai ser diferente do peso dela lá na Lua. Por quê? Porque a gente vai observar que a aceleração da gravidade da Terra é diferente da aceleração da gravidade na Lua. Então, meus amorezinhos, se a massa é igual, se eu encontrar a massa da pessoa lá na Lua, óbvio que eu irei ter o valor dela aqui na Terra. E dá para calcular porque eu tenho esses dois dados aqui, ó. Esses dados aqui é da Lua. Então, com isso, eu vou ter aqui o peso da pessoa lá na Lua vai ser igual. Peso na Lua é a massa da pessoa vezes a gravidade da Lua. Então, qual é o peso da pessoa lá na Lua? O peso da pessoa na Lua, como eu já anotei bem ali, é 80 newtons. Qual é a massa dela? Não sei. Mas qual a aceleração local lá da Lua? Já anotei nos meus dados, que é 1,6. Então, ó, colocando aqui ó, a massa da Lua vai ser igual a 80. Massa da Lua vai ser 80 dividido para 1,6. Logo, a minha massa da Lua, da pessoa, no caso aí, vai ser igual a 50 quilogramas. Eu vou observar aqui. Então, a opção correta vai ser a letra B. Simples, né? Assim vai, professora. Então, eu achei aqui a massa dela aqui na Terra. Aqui na Terra, a massa da pessoa também vai ser 50, já que não muda. Aí, vamos comprovar. Ah, professora, e o peso? Lembrem que eu disse aqui, ó, que o que muda é o peso. Não está pedindo, mas se pedisse aqui o peso da pessoa na Terra, o peso na Terra vai ser a massa, o peso é a gravidade da Terra. Então, o peso da Terra vai ser que a massa 50 vezes quem é a gravidade da Terra. Vamos usar aqui arredondando 9,8 para 10. Então, o peso na Terra seria de 500 newtons. A gente percebe essa
diferença. Ó. Peso de uma mesma pessoa que tem 50 kg de massa na Terra e na Lua é diferente, é muito maior. Então, por isso também que quando a gente vê algumas cenas de alguns astronautas na Lua, a gente percebe eles flutuando. Por quê? Porque lá o peso deles é menor. Próximo exemplo. No exemplo 2 é um pouco parecido. Um objeto tem peso igual na superfície de Júpiter. Então, vamos aqui. Então, ó, peso lá em Júpiter vai ser 2.231 newtons. Onde a gravidade, aí vamos observar aqui também, ó, a gravidade, o G de Júpiter vai ser igual a 24,79 metros por segundo ao quadrado. Qual deve ser o peso? Então, perguntando, qual deve ser o peso desse mesmo corpo em Marte? Então, vamos procurar o peso em Marte agora. Aonde a gravidade, aí eu vou ter aqui, ó, gravidade de Marte é igual a 3,7. Então, meus queridos, do mesmo jeito, ó, o peso de Júpiter vai ser diferente do peso de Marte, por quê? Devido à gravidade ser diferente. Porque a gravidade desses dois planetas são diferentes. Então, é óbvio. Então, com isso, nós podemos primeiro eu vou calcular a massa. Primeiro, vou calcular aqui a massa do corpo. Lembrando por quê? Lembrando que eu vou calcular isso porque a massa em Júpiter vai ser igual à massa da pessoa em Marte. Então, vai ser igual aqui, ó. Então, na hora de calcular, eu vou usar os dados de Júpiter. Por quê? Porque eu vou observar que para calcular o peso, não é massa vezes a aceleração da gravidade, eu vou observar aqui, ó, de Júpiter eu tenho peso e também tenho a gravidade. Então, falta encontrar a massa. Então, aqui, ó, peso de Júpiter é igual a massa vezes a gravidade de Júpiter. Então, aqui vai ficar 2.231 igual a massa, que é a constante, não muda, vezes 24,79. Então, aqui, ó, massa é igual a 2.231 dividido por 24,79. Massa vai ser igual a 90 kg. Então, veja bem, ó, encontrei o valor da massa. Como a massa é igual, então a massa vai ser o mesmo valor lá em Marte. Próximo passo aqui está pedindo o peso em Marte. Então, o peso em Marte vai ser a massa, que nós calculamos agora, vezes a gravidade de Marte. Então, com isso, a gente vai procurar o peso da pessoa de 90 quilos lá em Marte. Então, o peso, não sei. Quem é a massa? 90. Vezes quem é a aceleração da gravidade? 3,7. Então, o peso desta pessoa vai ser 333 newtons. Pronto. Simples assim. Fácil, né? Então, com isso daqui, a gente pode também... A gente pode aqui, no caso, evidenciar aqui a gravidade. Só um instantinho, por favor. Então, vamos observar aqui. Ó. Quando eu falo da gravidade,
Eu disse que a gravidade é o quê? A gravidade é a força de interação entre os planetas. Então, aqui a gente vai ver o seguinte. Aqui a gente vê o Sol. E aqui, do outro lado, a gente vai ver a Terra. E aqui o movimento de órbita da Terra orbitando o Sol. Então, a gente sabe que esse movimento leva o quê? 365 dias mais 6 horas para acontecer essa dança, um movimento de translação, ok? E o que eu posso colocar mais aqui? Vou acrescentar, coisa chata. Vou acrescentar aqui a Lua, tá bom? Então, vamos observar aqui, ó. Aqui a gente consegue ver o movimento rotacional aqui do Sol, da Lua, movimento da Terra e da Lua em volta do Sol. Tá bom? Vou limpar aqui. Oh, Jesus. Então, aqui, ó, essa setinha azul que vocês estão observando aqui, ela está representando a força gravitacional. Aí vocês vão observar que, como acontece aos pares, ó, elas têm a mesma direção e o mesmo sentido. Vou botar um satélite aqui, geoestacionário. Então, aqui, ó, digamos que tem um satélite orbitando aqui em torno da Terra. Então, este satélitezinho aqui, ó, vocês vão observar o movimento que está sendo descrito. Como vou colocar aqui também o vetor velocidade, para vocês evidenciarem aqui, ó. Que nós temos agora em azul a gravidade e em vermelho a força gravitacional. Tá bom? Então, isso aqui é só para demonstrar para vocês como é que acontece essas interações. Voltando aqui para os nossos slides, nós vamos continuar falando da a força normal. Bem, gente, a força normal que uma superfície exerce sobre um objeto, quando aplicamos uma força a uma superfície.